por tua vontade, que a tua graça, Senhor, venha derramar sobre o teu povo, e que o teu povo possa sair daqui, Senhor, cheio da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, e convicto de que o Senhor tem uma mensagem, tem um propósito em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentarmos. Irmãos, prestem bem atenção, vamos falar sobre esse tema aí. Tudo que começa com oração termina em bênção. Tudo que começa em oração termina em bênção. Um dia, lá em 1 Reis, capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, a Bíblia diz que um dia Davi estava deitado na sua casa, e ele olhou, o Senhor, eu habito numa casa de cedro, uma casa bonita, boa, segura, e a arca do Senhor, que representa a glória máxima de Israel, está numa tenda. Esse negócio está errado. Disse Davi, esse negócio está errado. Então o profeta Natan fala: faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Amém? Faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Davi teve o início. Davi um dia iniciou no seu coração. Naquela mesma noite Deus falou para o profeta: vai lá e fala para Davi. Ele foi um homem de muita guerra. Não vai dar para ele levantar um templo para mim. Diz mais: desde que eu tirei o povo de Israel do Egito, eu tenho habitado em tendas. Tu me edificarás uma casa? Não. Mas aquele que vai nascer de ti, sair dos teus lombos, eu vou dar de sabedoria e paz, e ele vai, ou seja, eu vou dar descanso das guerras em volta, e ele vai poder edificar uma casa. Amém. E Salomão edificou, e no dia que terminou aquela casa, a casa do Senhor, que levou 7 anos para construir, em média, Salomão, a primeira coisa que ele fez, um altar, e ele ajoelhou e orou. E naquele dia caiu fogo do céu, e a glória do Senhor encheu todo o templo. Amém. Porque começou no coração de um homem e terminou em bênção. Você precisa orar. Então eu quero falar com você de algumas coisas só nesse texto aqui, onde Paulo fala a Timóteo sobre o poder da oração. Primeira coisa, a prática de súplicas. O que é prática? Paulo diz a Timóteo: antes de tudo, Timóteo, eu te exorto que você use da prática de oração e súplica, orações, intercessões, ações de graça. Que é prática. Sabe o que é prática? É aquilo que se opõe ao teórico. Prática é aquilo que se opõe à teoria. Tem muitas pessoas que têm muita teoria, ele fala, mas ele não tem prática. Ele fala, mas ele não põe em prática. A prática é aquilo que você faz bem feito. A prática é aquilo que você sabe fazer. E como que a gente ganha prática, irmãos? Como que se ganha prática? Você sabe? Como é que se ganha prática, irmão? Não é fazendo? Não é realizando? Então eu preciso ter prática naquilo que eu faço. Como é que a gente ganha prática? Realizando a mesma coisa todo dia. Quando eu faço a mesma coisa todo dia, a prática se torna um hábito. E aquele hábito, ele vai se incorporar na minha personalidade. Muitos já perderam o hábito da oração. Muitos já não têm a prática da oração. Não pratica a oração naquele horário, naquele dia, no mesmo local. E não vai lá todo dia. Mas Deus está diante de nós todo dia. E sabia que todo dia, na virada do dia, Deus ia lá falar com Adão. E Adão falava com ele. Deus quer que você fale com ele todo dia. Deus quer que você faça da oração uma prática. Passe a fazer da sua oração um clamor. E você procure, interessante que você procure
orar do mesmo jeito, na mesma posição, no mesmo lugar. Conta-se, não me recordo aqui qual que foi o pregador que fazia isso. Não sei se foi Martinho Lutero, algum dos homens do passado. Na casa onde ele habitou. Lembra que antigamente as casas eram tudo de tábua, mano, assim? O soalho era de madeira, lembra, senhor? Então tinha um local ali que tinha dois buracos do tamanho do joelho. E alguém chegou naquela casa para visitar, para fazer uma visita. E ele foi lá e viu o local onde o homem de Deus clamava todo dia. Passava 1 hora, 2 horas orando. Passe a orar como antes. Eu gosto daquele hino. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Hoje eu vou te procurar naquele lugar onde você me procurava. Mas eu não digo. Era no mesmo lugar. Todo dia você ia lá. Hoje eu fui para te levar a bênção que você não tem. Porque quando eu faço da minha oração uma prática, quando der aquela hora, eu lembro a hora da minha oração. O judeu muçulmano, principalmente muçulmano, deu aquele horário, se não é 3 ou 4 horas da tarde, ele para onde estiver, ajoelha e ora, voltado para o Oriente. Faça da sua oração uma prática, para que você passe a ser o local onde você ora, passe a ser o santuário. Eu tenho um local onde eu gosto de orar, em casa. Eu só oro naquele lugar. É só ali. Então você tem que ter um local onde você vai orar sempre, de preferência naquele mesmo horário, porque isso se torna um hábito, e hábitos são bons. Tem hábitos que são bons. E o hábito da oração é um hábito maravilhoso. Paulo diz: olha, eu te convoco, eu te suplico que antes de qualquer coisa se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos os homens. E que ele diz mais, em favor dos reis. Agora nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa, eu tenho que fazer da oração uma prática. Segundo lugar, como é que eu vou orar, pastor? Em favor de todos os homens. Diz o texto aqui, 1 Timóteo 2. Em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Depois ele dá a lista. Quem são esses homens? Os reis, para que tenhamos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então eu preciso orar por todos os homens. E eu te aconselho a orar pelas classes. Paulo cita os reis. Hoje chega os políticos, você fala, meu Deus, vai orar para os políticos, é difícil, hein? Orar para eles não está fácil, né, irmãos? Como fazem besteira, para não falar outra palavra. Mas Deus manda que eu ore por eles, então vou orar. Por que Paulo fala isso? Porque às vezes nós não temos motivo para orar. Tem sim, irmãos. Eu não oro só pelos meus problemas, não. Tem gente que só quer orar quando tem problema. Paulo fala, olha, isso é bom e agradável diante de Deus. Isso é bom, você vai orar por todos os homens. Lembre das classes. Quando você for orar, ore por classes. O que é isso, pastor? Os políticos, desempregados, viciados, aqueles moradores de rua. Ore por eles. Se você souber o nome deles, muito bem. Se não, ore. Interceda. Porque quando a gente ora, Deus começa a trabalhar na vida deles. Deus começa a preparar para que um dia eles possam ser salvos. Porque a vontade de Deus, nesse mesmo texto, diz que todos os homens serão salvos. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, com oração. Segundo, alguém vai ter que pregar para eles. Talvez seja você ou alguém vai lá pregar. Mas quando eu oro, eu abro o caminho. Eu preciso orar. Porque a oração termina em bênção. Quem começa a orar, um dia ele vai colher os frutos da vitória dele. E por fim, Paulo diz em 1 Timóteo 2:3: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
É bom que passamos a orar em vez de reclamar. Eu preciso orar e agradecer. Oração, primeira coisa, o que é que a gente faz na oração? Pedir. Não é não. É exaltar o Criador. Lembra do modelo que Cristo deu para o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, eu vou exaltar o meu Criador. Eu vou glorificar o meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Primeiro eu vou agradecer, e depois eu vou lembrar, irmão, na oração, que tem pessoas que estão na situação pior do que a nossa. Isso é bom e agradável diante de Deus, irmãos, que eu faço da oração um hábito. Pessoas que fazem da oração um hábito, eles passam menos problemas que os outros, porque quem ora não tem problema. Eu vou repetir, quem ora não tem problema. Vou falar de novo, quem ora não tem problema nenhum. O pastor não sabia disso. Eu estou te contando agora. Quando eu oro, eu coloco na mão de Deus. E se eu coloco na mão de Deus, o problema não é meu mais. Eu posso dormir e esquecer. Quando você procura um advogado, dependendo da causa, o que ele vai exigir de você? A primeira coisa, uma procuração. Ele vai responder em seu nome. Quando eu entrego o meu problema para o Senhor, Ele vai advogar a minha causa. Ele vai responder por mim. Então não tem que preocupar mais. Isso é bom e agradável diante de Deus. Amém. Glória. Aleluia. Um dia, irmão, um pastor foi chamado para orar por um homem muito enfermo. Quando entrou no quarto, encontrou o pobre homem deitado, todo moribundo ali, no hospital, passando mal, né? Acamado. E havia uma cadeira vazia do lado. E ele pensou, você estava me esperando, né? Que eu vi a cadeira vazia. Claro que levou o pastor a pensar nisso, eu estava esperando. Por quê? Não, sua filha que pediu para eu vir aqui orar. Como você está com a cadeira vazia, você estava me esperando. Eu não, essa cadeira vazia tem uma outra história. Então conta para o senhor, eu quero ouvir a história dela. Um dia, um amigo me contou que eu orava, que ele fosse orar muito simples. Eu tinha muita dificuldade com a oração. Orar e conversar com Jesus. Quando quiser falar com Ele, sente-se numa cadeira, coloque uma outra vazia em frente e fale pela fé que Ele vai estar te ouvindo. Eu gostei tanto disso, dessa ideia, que eu tenho conversado com Ele durante 2 horas diárias, todo dia, durante muito tempo. Só que eu sempre tomo cuidado para ninguém ver, porque senão vão achar que eu estou doido e vão me levar para o sanatório, para os bichos. O pastor gostou do jeito que aquele homem falou, conversaram por um bom tempo, no fim eles oraram juntos, e o pastor foi embora. Não, os 2 perdidos, aquela irmã que procurou, eu disse, olha, infelizmente meu pai partiu, né? Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Sim. Pastor, eu creio que sim. Creio que ele partiu em paz. Pouco antes de falecer, ele me disse que amava muito e me deu um beijo. Tive que deixá-lo por alguns minutos, e assim que voltei ao quarto, ele havia partido. Só uma coisa me intrigou muito, pastor. Eu sei o que é. O que foi, minha irmã? Ele perguntou. Sabe aquela cadeira que ele tinha ao lado da cama, vazia? Pois é, ele arrastou, ela estava bem perto dela, da cama, e morreu com a cabeça encostada nela. Só que a mulher não sabia da história, a filha dele. E o pastor falou assim, louve a Deus, minha filha, ele morreu nos braços de Cristo. Que ele fazia da oração um hábito, ele orava todo dia, do jeito dele, mas ele orava. Do jeito que ele aprendeu, mas ele orava.
E a oração que é falar com Deus. Não importa se é de pé, de joelho, sentado, ou com a cadeira vazia do lado. O que importa é que você passe a orar todo dia, na mesma forma, do mesmo jeito, para virar um hábito. Para que o Senhor possa te acolher e você possa colher frutos. Nós estamos vivendo uma época agora que nós vamos precisar de muita oração. Então eu te convido a você orar mais em casa. Orar em favor da igreja, orar em favor do seu casamento, você que é casado, orar em favor da sua família, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Não dá para brincadeira. Quando o Tiago diz em 4:7, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Agora é hora de resistir ao diabo. Ele anda em redor procurando alguém que possa tragar. E ele está procurando a nós que servimos a Deus. Nós que oramos, nós que estamos na casa de Deus, é você que ora, que é o objetivo dele. Então vamos fazer de tudo para vigiar e orar. Sempre que der, vamos estar na igreja. Sempre que der, vamos estar testemunhando, falando do amor de Deus. Sempre que possível, seja fiel ao Senhor em todo canto. Porque um dia você vai estar nos braços dele. Assim a gente espera. Isso aí é fato. Uma certeza nós temos, um dia vamos deixar esse mundo. E o grande porém é como é que a gente vai deixar. Quem que a gente vai deixar para trás. Então eu quero colher. Vamos começar com a oração para terminar em bênção. Vamos ficar em pé. Oremos.